no versículo 12, quando diz que todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E o terceiro ponto eu quero colocar aqui como sendo exatamente este do versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nós temos aqui 3 pontos que eu acredito que se trata do cerne de toda essa carta. Interessante como que o apóstolo Paulo, em tão poucos versículos finais, ele consegue condensar todo o pensamento e todo o espírito desta epístola nesses 3 itens, nesses 3 pontos, que é exatamente a lei, a circuncisão e o que ele chama aqui as marcas de Cristo. É o que ele vai chamar aqui espiritualmente no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, vamos pensar um pouco, em forma de conclusão dessa carta, esses 3 pontos: a lei, a circuncisão e as marcas de Cristo, que o apóstolo Paulo diz trazer no seu corpo, como forma de estar crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. A questão da lei é uma questão talvez muito difícil para muitos entenderem a sua pouca importância ou nenhuma importância na vida cristã. É certo que a lei ela tem uma importância em si mesma, porque a própria Escritura no Novo Testamento vai nos ensinar que a lei foi dada para conter as transgressões. Ou seja, uma das funções da lei é a contenção das transgressões, uma vez que ela impõe, de certo modo, alguma, como podemos colocar, ela impõe de modo coercitivo uma obrigação sob a ameaça de se ter um resultado, se ter uma, como é a palavra que eu posso usar? De ter uma penalidade. Então, assim, dentre as funções da lei, de uma maneira geral, uma delas é conter a transgressão. Alguém diria, pastor, mas isso não seria bom? Porque se a lei, de certo modo, ela contém a transgressão, então ela deve ser uma coisa boa e deve ser útil, deve ser utilizada. É o problema, e os irmãos vão observar isso, inclusive, se os irmãos voltarem um pouquinho só para a gente poder refletir essa questão, quando o apóstolo Paulo mostra no capítulo 5 o fruto do Espírito, ele vai dizer uma frase no finalzinho, bem intrigante. Ele diz assim no 22 e 23, olha: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ponto. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, a pessoa que alcança essa maturidade, que alcança essa consciência formada, que é exatamente a presença do Espírito no homem, quando o homem consegue vencer os obstáculos que o impedem de tocar a razão, de tocar o Logos, de tocar o Espírito de Deus no homem. Eu digo isso porque a carne é o primeiro obstáculo, e depois nós temos a própria alma, que é um outro obstáculo, até que o homem consiga alcançar um nível de consciência, de compreensão da verdade de quem é Deus, de quem é o homem e de quem é Deus no homem. Os irmãos, imaginem comigo que o grande drama do homem, e o cristianismo, ele cooperou muito com isso, é a busca a Deus. O homem vive numa busca incessante, numa busca constante a Deus, de todos os modos. Mesmo aqueles que condenam talvez o modo que o cristianismo faz, mas eles têm também outros meios. De todo modo, a Escritura nos leva a entender e a compreender que o homem não é um ser criado fora de Deus. O homem é um ser criado em Deus. Quando Deus criou o homem, o criou diferentemente de todos os seres, o Senhor soprou para dentro do homem o espírito humano. De sorte, então, que a própria Escritura define o espírito humano como sendo a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o ser do homem. Então, o grande objetivo do homem é ele vencer, na verdade, todos os obstáculos que o impedem de tocar essa atmosfera espiritual no homem, que é a própria vida de Deus no homem, que é o próprio Cristo, enquanto a base de toda a criação no homem. Então, a lei, quando ela vem, ela não tem o poder de levar o homem a essa consciência que seria a única saída e a única solução para o homem, como Cristo coloca nos termos de João capítulo 3, como sendo o novo nascimento.